Seja bem-vindo ao estudo do livro de Salmos. Esta vez nós estaremos estudando o Salmo 142. Eu dei o título Perseguição e Perigo para este salmo. Como já foi dito em alguns estudos anteriores, Salmos é dividido em 5 livros principais. O quinto e último livro é formado dos Salmos 107 a 150. Praticamente toda música e poesia tem suas raízes em algum contexto histórico e cultural. E o livro de Salmos é um bom exemplo deste fato. As alegrias, as tristezas, as lutas e esperanças de um povo encontram expressão na sua música e literatura. Devemos, portanto, procurarmos entender de onde e sob quais condições um salmo nasceu. O Salmo 142 tem seu contexto histórico nos capítulos 22 a 24 de 1 Samuel, onde achamos Davi sendo intensamente perseguido pelo rei Saul, que desejava o matar. O rei Saul tinha ciúmes de Davi, pensando que esse tentava sutilmente furtar o reino dele. O grande sucesso de Davi como guerreiro foi visto como uma ameaça ao rei Saul. Portanto, uma leitura cuidadosa dos 3 capítulos referidos torna-se indispensável. Segue agora alguns dos destaques mais importantes das tentativas do rei Saul para matar Davi. 1 Samuel 23, versos 5 a 14, encontramos aqui Davi, depois de ter orado ao Senhor e recebido a aprovação para atuar, Davi liberou os moradores da pequena cidade de Keila das mãos dos filisteus, que os matava e roubava seus alimentos. Saul, pensando que seria fácil, tentou cercar Davi e o matar dentro da cidade, porque a cidade tinha muros e portões. Mas Davi, avisado por Deus, fugiu e foi esconder-se na região montanhosa de Zife. Davi não permanecia muito tempo em lugar nenhum. Davi estava sempre se mudando. Agora, versos 25 e 26, do mesmo capítulo 23, nós achamos que do deserto de Zife, Davi foi para o deserto de Maom, onde Saul tentou novamente o matar. Mas logo ele desistiu, porque ele foi avisado que os filisteus haviam invadido sua terra e o rei Saul foi defender, então, sua terra. Agora temos o capítulo 24,
de 1 Samuel. Depois, Davi fugiu de Maom, indo para o deserto de En-Gedi, que fica do lado oeste do Mar Morto, e lá escondeu-se numa caverna. Numa certa hora, à procura de Davi, o rei Saul entrou nesta caverna, sem saber da presença do Davi. Davi podia ter o matado. Era uma oportunidade excelente. Mas Davi não fez isso, porque Davi considerava Saul o ungido do Senhor. Davi apenas cortou um pedaço da orla da roupa do rei. Logo depois, Davi se arrependeu de ter feito isso. Passamos agora a examinar o Salmo 142. Vamos ler os primeiros 2 versículos. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. É importante observar aqui que Davi se dirigiu diretamente para Deus com seus pensamentos e súplicas. As palavras que ele usa, clamo, suplico, derramo, exponho. Encontramos nesses 2 versículos essas palavras que indicam que Davi procurava logo a Deus. A palavra queixa, no verso 2, deve ser entendido como uma simples declaração e não uma murmuração ou descontentamento contra Deus. Caro ouvinte, para onde você vai com suas súplicas na hora da dificuldade? O mundo oferece opções, mas raramente elas resolvem os problemas. Siga o exemplo de Davi e procura logo Deus como seu auxílio. Vamos ler agora os versos 3 e 4. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Nestes versos, nós percebemos que Davi sentiu-se esmorecido e sem mais esperança. Seus inimigos haviam preparado uma armadilha para o prender, mas nós não sabemos que tipo de armadilha fora preparado. A caverna era escura, possivelmente habitada por escorpiões ou até cobras, enquanto lá fora o rei Saul e seus soldados procuravam Davi com a finalidade de matá-lo.
No verso 4, Davi expõe seus sentimentos de abandono. Mas no verso 3, ele disse que Deus conhecia o seu caminho. Hoje também, prezado ouvinte, Deus conhece o seu caminho. E Ele está pronto para ouvir e atender a sua súplica e te livrar do inimigo. Deus não lhe abandonará. Agora vamos ler o verso 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, na terra dos viventes. Mais uma vez, a confiança que Deus tinha no Senhor é revelada pelas frases meu refúgio e meu quinhão. Em Deus, Davi encontrara o suficiente para todas as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A lição principal para nós é que Deus não permitiu que suas circunstâncias difíceis abalassem sua confiança em Deus. Ele fitou seus olhos no Senhor e não naquilo que o rodeava. Prezados, que exemplo bom para nós hoje. Eu lhe pergunto, caro ouvinte, qual é o efeito, o resultado das circunstâncias boas ou ruins que rodeiam a sua vida hoje? O apóstolo Paulo nos deixou boas palavras em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39. Quando somos cercados por tribulação, angústia, fome, perseguição e perigo, não devemos nos desesperarmos, porque o verso 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Hoje em dia, infelizmente, alguns, no seu desespero e aflição, buscam o suicídio como saída. Que triste! Deus nos oferece soluções melhores. Agora vamos ler versos 6 e 7. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Angustiado, Davi logo clamou para Deus o salvar. Novamente, observamos as palavras que ele usava, onde diz: atende o meu clamor, livre-me.
Tira minha alma do cárcere. Certamente, cárcere era uma referência à caverna onde ele se achava. Davi prontamente reconheceu a sua fraqueza perante os fortes e numerosos adversários que o perseguiam. É importante observarmos que o desejo do Davi, com tudo que estava acontecendo, era para poder dar graças a Deus e glorificar o nome do Senhor. E, ao mesmo tempo, ele também almejava ser cercado com os justos e não com aqueles que procuravam a sua morte. Em conclusão, prezado ouvinte, peregrino neste mundo cheio de adversários, você provavelmente não se acha numa caverna como Davi. Sua situação é diferente. Mas o que não muda é a maneira de ser vitorioso na sua batalha contra Satanás e o mundo. Busca logo a Deus. Confia nele. Reconhece a sua própria incapacidade diante dos ataques do inimigo e logo você vai ver a fidelidade do Senhor operando ao seu favor. Então, nós percebemos que neste salmo há muitas lições boas para nós. Embora não há nenhuma prova que o Salmo 143 tem que seguir imediatamente o 142, nós encontramos no Salmo 143 algumas palavras e frases semelhantes àquelas do Salmo anterior. E essas dão de entender, então, que Davi podia ter escrito o Salmo 143 logo depois do Salmo 142. Observa as seguintes frases. Verso 1. Dá ouvido às minhas súplicas. No verso 3 diz, o inimigo tem me perseguido, tem me feito habitar na escuridão. Verso 4, esmorece o meu espírito. O verso 8 diz o seguinte, mostra-me o caminho por onde devo andar. Por ser um poeta prolífero, Davi escreveu muitos salmos sobre os perigos pelos quais ele passou. Vale a pena incluir o Salmo 143 na sua meditação e estudo. Que Deus vos abençoe e boa noite.